eu então imediatamente levantei uma bicicleta. Excelência Federal. O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha da acusação. E desiste de toda a prova acusatória. Ele fala, pede que a defesa desista das testemunhas que arrolou. E pede a Vossa Excelência que homologue as desistências e passe de imediato à fase de debates orais, seguindo-se a sentença, que o Ministério Público vai pedir a absolvição. Vocês entendem isso, doutor? Primeiro, audiência para a produção da prova oral acusatória, encerrada a prova oral acusatória, audiência para a prova de defesa, depois, artigo 499, 500 alegações escritas, depois a sentença. Mas também é verdade que existe um artigo no Código de Processo Penal, o Carlos Rodrigo, eminente processualista, o artigo 563 do Código de Processo Penal, 563 do CPP, que estabelece: não há nulidade sem prejuízo. Para nulidade, se não houver prejuízo, não há escolaridade dos atos processuais. Muito bem. Então, fez esse dispositivo perfeitamente. Agora o senhor vai pedir a jurisdição com base em quê? Gostaria de saber. Eu vou pedir a jurisdição com base no artigo 43, inciso 1º do Código de Processo Penal. Diz esse artigo 43, a denúncia ou queixa será rejeitada, inciso 1, quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. Eu narrei na denúncia um fato que evidentemente não constitui crime. Se esse fato não constitui crime, Vossa Excelência não poderia ter recebido a denúncia da absolvição para não perdurar a coação injustificável a abuso. Por isso eu vou pedir a absolvição. E por que o fato evidentemente não é criminoso? Posso saber? Porque o artigo 17 do Código Penal dispõe: o crime não há crime quando a consumação for impossível pela eficácia absoluta do crime. O meio do caso se o artigo 233 do Código Penal, ao incriminar o ato obsceno, protege o pudor da coletividade, eu pergunto a vocês: de que maneira uma conduta sendo praticada no local ermo, em horário que não havia ninguém, em condições climáticas que absolutamente impediam a visualização, em que circunstâncias uma conduta como essa poderia lesar ou colocar em risco o bem jurídico protegido? Era impossível atentar contra o pudor da coletividade realizando uma conduta dessas. E quando é impossível a violação do bem jurídico, o crime é impossível e o fato é atípico. O legislador não vai descrever em lei como crime algo impossível de ser praticado. Por essa razão, não há crime. Essa é a aplicação do princípio da lesividade, da ofensividade. Eu acabei manifestando intuitivamente, porque não existia a discussão sobre esse princípio. Em 1972, em São Paulo, um casal pulou o muro do Jardim Zoológico e ia matar a deles. E após terem se desnudado, era de madrugada brava, corriam pelados de mãos dadas, gritando até que se amaram seu paciente de fronte a chão. Veio segurança, perguntou os peladores na fila e agora eu pergunto vocês: o ato obsceno tutela o pudor da coletividade ou o pudor do crime? Eu estou dando isso para o Estatuto de Estado. Uma pessoa recebe uma arma que era do bisavô. Essa arma serve para o avô.
do avô vai para o pai. E o pai entrega essa arma, ninguém se lembra qual origem ou registro. Uma arma antiga, mas ainda apta a efetuar disparos. Entrega essa arma, descarregada, e joga no baú, debaixo do brinquedinho da infância, falco, tesouro. Ele fecha, tranca, esquece. O que ele está fazendo? Se nós formos dar uma interpretação puramente positivista a essa conduta, ele está possuindo a arma de fogo de calibre permitido dentro de casa, sem registro. Ele realizou o que está escrito no artigo 12 como crime, que está sujeito a uma pena de detenção de 1 a 3 anos, mais multa, que é o artigo 12. Mas, de que maneira uma arma condicionada nessas circunstâncias teria um botão que colocaria isso em comunidade pública? O crime, portanto, é possível e o fato passa a ser atípico. Se você estuda, se eu te apresento o Estatuto de Desarmamento só assim, artigo 12, diz isso, arma de fogo é o engenho que dispara projéteis. Licença é o registro. Casa a casa da gente mora. Você, evidentemente, vai fazer uma interpretação muito bizantina, hermética. E o importante é que você interprete o artigo 12 a partir dos princípios conforme tendo em vista o bem jurídico do debate. Algo que preocupa também é que o artigo 12 diz que é crime possuir sem registro não apenas a arma de fogo, mas a munição isoladamente e o artefato, aquele acessório que vai ser acoplado à arma. Então, suponhamos que você tem uma lunetinha, daquelas que podem ser acopladas, uma luneta, lá na luneta, você já está cometendo um crime. O que eu vou dizer? Não adianta falar para você que quando o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina mais avançada diz que, se você verificar o caso concreto e o bem jurídico não correr nenhum risco, se for impossível que o bem jurídico corra risco, o fato é que não existe crime. Então, como é que vai ser a questão da posse só do artefato? Ou seja, do acessório principal, ou só da munição? Você pode jogar a munição na pessoa. Então, parece que nós adiantou exatamente escrever, porque não haverá o crime. Essa é uma maneira do Poder Judiciário exercitar um controle sobre a constitucionalidade das leis penais, evitando abusos do poder incriminatório do Estado. Portanto, a lei sofre um corretivo. Não quer dizer que o judiciário, o vereador, tem que estar invocando a lei. Quer dizer que ele está interpretando a lei de acordo com a Constituição, porque acima da lei está a Constituição. O segundo artigo que eu queria comentar, e sempre à luz desses princípios, é o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826, eu já sei, 10.826/2015. Esse artigo 14 trata, dentre inúmeras outras, como falar, do porte da arma sem licença. A pessoa tem uma arma de fogo e sai na rua, sai na via pública, portando essa arma, certo? Sem que haja licença da autoridade, se chama porte. Se a arma for de calibre permitido, a pena de 2 a 4 anos mais multa, e o crime é inafiançável. Que o Supremo Tribunal Federal julgou faz 20 dias. Se você entrar no www.stf.gov.br, jurisprudência, e colocar ali ofensividade, arma descarregada, vai aparecer o seguinte agora. Foi uma briga desgraçada. Duas posições se formaram ali, e no caso, a posição que eu sustento, que havia sido encampado, citada pela ministra Ellen Bass, foi assim. Eu estava em uma posição mais rigorosa. O Supremo estava tendo uma posição majoritária mais avançada. É o seguinte: a
a pessoa sai com a arma de fogo sem porte descarregada. Segundo entendo, um porte em via pública de uma arma de fogo descarregada coloca em risco a comunidade pública, coloca em risco a paz social, a tranquilidade de um número determinado de pessoas, porque a arma descarregada, pese embora constitua meio absolutamente eficaz para crimes contra a pessoa, ele vai disparar, é um meio eficaz para a prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que idônea, apta a intimidar, a ameaçar. Por isso eu entendo que aqui não se aplica o princípio constitucional do direito penal da lesividade e da ofensividade. Agora eu estava parado em São Paulo uma vez no carro, com o vidro aberto, desligado, segurando ali, de repente, sabe quando você está leve, esquecendo da vida, uma força, de repente, um geladinho na cabeça. Olhei de canto de olho, era uma linda niquelada. E eu olhei assim: mano, me dá o relógio que eu vou te zerar aqui! Vou te zerar, olha, eu tô muito louco! Esse relógio agora! E eu fiquei com calma, segurando o carro pesado, falei: você não pode mostrar nunca uma autoconfiança excessiva que pareça que você não está com medo. E também não pode mostrar muito medo para não irritar e deixá-lo inseguro. Hoje existem, inclusive, cursos especializados para vítimas de está certo. Então, vejam só. Eu, está calmo, tive relógio. Agora, vamos! Olha que eu estou entendendo. A minha sogra faz a coisa de graça. Você não vai ter esse relógio, é de brinquedo. Está o gatinho puxado. E eu estava caindo. Eu peguei o relógio, entreguei ele. Meu Deus, tio, se é a liberdade ou não, eu vou saber. Eu sei que o instrumento precisa ser reprimido esse tipo de conduta. Agora, prevaleceu o entendimento de que a arma descarregada não pode atentar contra a impunidade pela sua destinação originária, prisão para o fim de ninguém, que um fato será considerado atípico. Agora, ele se cita essa posição no seguinte: o Rodrigo, o ministro magistrado, há de se recordar, antes da lei de 97, quando era a mera contravenção penal, o transporte de arma de fogo não era incriminado, só o porte. Então a jurisprudência criou a seguinte distinção: o que é transporte de arma de fogo? Levar a arma de fogo fora de casa sem possibilidade de uso imediato. E porte, levar a arma de fogo com possibilidade de uso imediato. Então, arma descarregada, transporte. Arma dentro de uma caixa trancada, transporte. Arma no porta-malas, trancada, transporte. Tudo isso era facultativo. Veio a lei e falou: não, transporte também é crime e o porte é crime também. Pronto. Bom, mas se o transporte, se você levar uma arma fora de casa descarregada, era transporte, e se o transporte foi incriminado, como é que fica? É sinal que o legislador tentou alcançar claramente essa conduta, mas o judiciário está dando um corretivo típico, está dando uma segurada, não vai alcançar. Pouco importa se teve o transporte, a arma descarregada não alcança, porque o prejuízo não foi exposto a risco. Certo? O crime é inafiançável. O artigo 15, vou rápido, tem que falar. O artigo 15, com a mesma pena, 2 a 4 anos de multa, trata do disparo de arma de fogo. E aí eu acho uma coisa que eu estou pensando. É crime, então, efetuar disparo de arma de fogo em via pública. Como assim? E se eu pego uma arma e disparo essa arma, em via pública, praticando um homicídio? Aí, pelo princípio da consunção,
O homicídio vai consumir o disparo, vai responder só pelo disparo, pelo homicídio. O disparo vai ser, o disparo vai ser parte da execução do crime de homicídio. Agora, e se eu atiro contra uma pessoa, chama aquele amigo, Josué, não vai ficar muito, Josué, mas não assusta, que me assustei, só que eu tinha assustei, imagina eu puxo e atiro no chão, dança, Josué, e foi o que eu estou cometendo? Disparo de arma de fogo, não é isso? Não estou disparando arma de fogo? Tudo bem. Delicado, que a público, em direção a ela, estou disparando arma de fogo. Muito bem, eu disparo. Só que ao mesmo tempo, nós temos outro crime. Periquitação da vida ou saúde de outro. Artigo 132 do Código Penal. Artigo 132 diz: é crime expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Muito bem. E o disparo de arma de fogo? Disparar arma de fogo. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. O que é mais grave? Disparar arma de fogo ou expor a vida de outrem a perigo direto e iminente? Expor a vida de outro perigo direto e iminente. Então, o disparo de fogo é mais grave. O expor a vida mais leve. Muito mais leve. O disparo é disparar a verificação é disparar em direção a alguém que assustado. Quer dizer, então, que pelo critério do legislador, atirar em direção às nuvens, 2 a 4 anos. E atirar em direção ao meu amigo Josué, 3 meses a 1 ano. Não pode. Quer dizer que a lei tutelou com maior rigor o espaço aéreo do que a lei humana. Então nós temos que interpretar, como eu estou interpretando, viu, nessa vez que vem, como eu estou interpretando, que a periquitação da vida não pode ser praticada mediante um disparo de arma de fogo. Só quando tem. Porque se você dispara arma de fogo, você disparou. Esse crime mais grave absorve a periquitação. Algo mais grave absorve mais leve. Não é uma aplicação do princípio da proporcionalidade. Então, é um princípio constitucional. Então, esse artigo 132 não pode ser praticado com arma de fogo, senão prevalecerá o crime do disparo. Agora, uma gracinha é o artigo 16. O artigo 16 do Estatuto diz assim: portar, possuir, jogou tudo lá. Portar fora de casa, possuir dentro de casa, transportar, empregar, etc. Um monte de coisa, né? Arma de fogo de uso restrito. Não é uso proibido, é uso restrito. Só se pode estar armado, você pode usar. Arma de fogo de uso restrito. Sem licença da autoridade. Primeiro, eu não entendi equiparar com a mesma pena que uma arma de casa como que sai com uma arma. Segundo, portar essa arma de calibre restrito, uma borboleta, uma automática 45, uma 48, uma 44, uma metralhadora, portar fora de casa 3 a 6 anos, legal? 3 a 6. Se o calibre for restrito, tem que ser arma de calibre restrito. Esta pena é maior do que a do infanticídio. Esta pena é maior do que a do roubo qualificado pelo emprego de arma penado. Veja só, o artigo 16 incrimina também a conduta de empregar, portar, possuir, transportar, adquirir, emprestar, empregar arma de uso restrito sem licença da autoridade.
Quem pega uma arma dos presídios em cima de 40 na minha cara, certo? Ele está entregando, tá? E está roubando. Suponhamos que minha sogra, aquele escândalo todo, o intimidasse e fugisse. Se ele foge, amigos, liga, deixa. Cecília, Patrícia, Marins, é isso. Quer dizer, o fato de ter entregado a arma, o emprego da arma, quer dizer, o meio, acabou sendo cumprido de forma mais rigorosa que o próprio fim, que o próprio assalto tentado. Porque a pena mínima do assalto tentado não vai dar 2 anos, menos de 2 anos. E a pena mínima do emprego da arma vai dar 3. Seja a arma permitida, seja proibida, o meio fica mais claro no fim. É uma distorção. Depois tem o artigo 17, que é interessante da doutrina, é a pessoa que pratica comércio de arma, de acessório de munição. Esse comércio é qualquer coisa de porco, não é só loja, não sei o quê. Qualquer comércio legal dentro de casa. Pena de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos, em média, é uma pena de princípio simples, quase. Isso aqui, o simples comércio. E depois tem o tráfico internacional, né? Que prevalece sobre o contrabando. Isso está 4 a 8. Nesses casos, se a arma for de uso restrito, somente liberdade ainda. Então a pena vai passar de 6 a 12 anos. 6 a 12 anos. Uma hora que tem um estupro e o que faz isso? Ele chega e diz assim, que esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de liberdade provisória. Estou te falando que não é minha opinião. A jurisprudência está direto negando constitucionalidade desse dispositivo. Por quê? Pelo seguinte, eu queria a sua atenção, eu vou falar mais 3 minutos. Eu digo, você me avisa? 3 minutos, tá? Marcelo Rodrigues. Depois do tempo de carrossel e voltar para o tom. Proibição da liberdade provisória. Eu tenho 3 livros para falar sobre isso. Agora, quando eu falei, eu vou tocar 2. É o seguinte. O princípio do estado de inocência diz que ninguém pode ser considerado culpado antes da condenação das irregularidades. Todos se presumem inocentes. Chegou uma turma de anarquistas que começaram a alegar, não, se todo mundo se presume inocente até o trânsito julgar, como é que alguém pode ficar preso antes de transitar em julgar? Se está preso, ele está presumindo a culpa e não a inocência. Então, acabou a prisão provisória. Foi o primeiro artigo até que surgiu logo em seguida a promulgação da Constituição de 2005. O STJ falou negativo. Súmula número 9, acabou de jeito nenhum. A prisão provisória não conflita com o princípio do Estado de inocência de jeito nenhum. Porém, a prisão provisória, a prisão cautelar, não conflita com o princípio do Estado de inocência quando demonstrado o perigo de mora. Quando demonstrada a necessidade cautelar da tutela, da custódia. Porque é claro que você não vai deixar o maníaco do parque examinando as vítimas até terminar o processo em 4, 5 anos, apenas porque ele se presume inocente. Se houver necessidade cautelar, urgência, pode-se determinar a prisão em claro para garantia da ordem pública, para evitar que ele continue praticando crimes, para assegurar a conveniência da instrução criminal, da atividade testemunha, para garantir a aplicação da lei penal, quem deu tudo vai fugir. Claro que existe a possibilidade da prisão antes da condenação transitada em julgado evidente. Esse é o que está baseado, fundado no poder geral de cautela.
É evidente que você tem que acautelar os fins do processo para não torná-lo ineficaz, ineficiente, mas tem que demonstrar o perigo que mora. Muito bem. Com relação aos crimes hediondos, ao terrorismo, à tortura e o tráfico de drogas, surge uma corrente dizendo: não, pera lá, não, nesses 4 crimes não vai o que você acabou de falar. Porque o artigo 5º, inciso 43, exige tratamento mais severo. E tratamento mais severo tem que ser mais severo, evidente. Então, para esses crimes, pode haver a proibição da liberdade provisória, mesmo que não se demonstre o perigo em mora. Mas para os demais, vale a regra geral, porque ali teve mandamento constitucional. É discutível, eu vou entrar nesse aspecto hoje, não vou fazer isso hoje. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Estatuto do Desarmamento proibiu a liberdade provisória para crimes que não estão considerados no texto constitucional como de extrema gravidade. Pode ser, mas o critério lógico é o da Constituição. Como a Constituição exigiu, como é que você pode, a lei, pode equiparar esse crime a crimes que a Constituição exigiu um tratamento mais rigoroso? Portanto, não se pode emitir uma prisão provisória sem que se demonstre o perigo que mora nesses casos que é indiscutível, porque você não pode manter uma pessoa presa apenas porque a acusação contra ela é grave, porque a acusação pode ser grave, mas você é inocente. É mais difícil demonstrar inocência que fica um amor, mas é difícil para justificar o que está acontecendo. Agora, nesse crime que nem está equiparado em jogo, me parece abusivo. Então, o que está acontecendo? O Poder Judiciário está, quando entende não necessária a prisão, analisando caso a caso, evidente, está considerando a liberdade provisória, quando não presente perigo em mora. Estão descumprindo a lei. Está descumprindo. Certo? Então, essa, evidentemente, é uma análise que estamos fazendo, superficial, como tem que ser uma palestra, porque a finalidade da palestra, do encontro, não é resolver dúvidas, é despertar o interesse, despertar a dúvida. Eu não posso concordar que numa das melhores faculdades de direito do país, ao lado também da faculdade do Rio, aqui em toda essa região, do Parque do Pará, uma região muito importante do ponto de vista jurídico, que você vai pretender exercitar a operação do direito penal e do processo penal sem atentar para os princípios constitucionais que formam. Senão não sabe que operacionalizar a faculdade de direito. O gente decorava a lei, decorava a lei, se serve, precisava fixar na interpretação. No século XIX, o juiz, o promotor, o operador de lei, era um escravo da lei. A lei estava sendo usada em Procusto, quando ele recebia pessoas maiores do que a Câmara, que eles destinavam, Procusto cerrava as pernas para que as pessoas viravam e pudessem a Câmara. E assim se fazia no século XIX, se encerrava a Constituição para a carteira da lei. No pleno século XXI, no linear do terceiro milênio, não se consegue mais que o operador de lei seja um escravo da lei, mas um intérprete. E aí tem uma série de princípios que você vai ter que se entrosar. Princípio da executividade, da flexibilidade, não é mais isso. Princípio da proporcionalidade, princípio da insignificância da cadeia, princípio da alteridade, da transcendentalidade, princípio da confiança, juiz natural, devido ao processo legal, tudo isso há de formar a sua convicção para uma aplicação mais profícua do direito. É claro, meu querido, que o Marcelo, por educação, não me tocou, mas faltam 7 minutos para as mãos. Eu gostaria muito de continuar conversando com vocês, mas foi algo que escapou completamente do poder da organização e com certeza escapou da minha vontade. Eu quero me colocar à disposição para retornar outras oportunidades. Eu aqui não sou um palestrante, eu sou um soldado dessa instituição que atenderei a sua honrosa convocação sempre que necessário. E com relação a vocês, não sou um professor, sou um amigo. Vocês devem colocar na cabeça o seguinte, que ninguém é melhor do que vocês. Vocês podem chegar no ponto que sequer imaginam. Basta que vocês não coloquem medo, conflito e